Essa questão que eu selecionei pra gente é do vestibular FUVEST. E diz o seguinte, a questão: a partir do terceiro milênio a.C., desenvolveram-se nos vales dos grandes rios do Oriente Próximo, como o Nilo, o Tigre e o Eufrates, estados teocráticos fortemente organizados e centralizados, e com extensa burocracia. Uma explicação para seu surgimento uma explicação, né, para o surgimento desses estados teocráticos, né, de sociedades, né, e aí teocráticos aqui, né, tem a ver com estados cuja liderança se acumula com o cargo de chefe religioso, tá? Então vamos lá. Letra A. A revolta dos camponeses e a insurreição dos artesãos nas cidades só puderam ser contidas pela imposição de governos autoritários. Letra B. A necessidade de coordenar o trabalho de grandes contingentes humanos para realizar obras de irrigação. Letra C. A influência das grandes civilizações do Extremo Oriente, que chegou ao Oriente Próximo através das caravanas de seda. Letra D. A expansão das religiões monoteístas, que fundamentavam o caráter divino da realeza e o poder absoluto do monarca. Letra E. A introdução de instrumentos de ferro e consequente revolução tecnológica que transformou a agricultura dos vales e levou à centralização do poder. Ou seja, a questão está pedindo para que a gente explique aí, né, como foi que se desenvolveram no Oriente Próximo, na região do Tigre e do Eufrates, a partir do terceiro milênio, ou seja, a gente está falando da Mesopotâmia, estados teocráticos, né, que eram justamente as sociedades que a gente estudou, sociedades cuja liderança política também era uma liderança religiosa, né? Esses dois elementos da vida, política e religião, eles se combinavam, né, através da figura do líder. Inicialmente o patese, posteriormente os reis, né? Lembrem-se da passagem dos templos aos palácios. E aí é o seguinte, o que foi responsável pelo surgimento dessas sociedades? Vamos à discussão das questões. Voltando à letra A. Né? A revolta dos camponeses e a insurreição dos artesãos nas cidades, que só puderam ser contidas pela imposição de governos autoritários. Ora. A gente não falou de governos autoritários, né? E tampouco de revoltas dos camponeses e dos artesãos. A gente falou, sim, de alguns conflitos entre cidades e estados, né? Que existiram conflitos entre cidades e estados, mas a gente não falou diretamente sobre camponeses e artesãos que provocassem ou que fizessem com que essas cidades tivessem a necessidade de governos autoritários. Então a gente pode eliminar essa questão. A necessidade de coordenar o trabalho de grandes contingentes humanos para realizar obras de irrigação. De fato, a questão, né, da Mesopotâmia está entre dois rios, da Baixa Mesopotâmia, né, da região da Baixa Mesopotâmia mais ao sul, ficar num lugar onde a gente tinha um período de cheias, né, e esse período de cheias ele era bom, mas também dificultava um pouco a sobrevivência, né, ele era bom para a agricultura, mas, como eu expliquei, ele dificultava também, por conta das enchentes, né. De fato, isso exigiu dos mesopotâmicos, dos sumérios, né, uma habilidade para lidar com essa questão das enchentes, né, e essas obras elas eram coordenadas a partir do Estado, né? Ela era coordenada a partir da liderança da cidade-estado. Mas vamos ver as outras questões e vamos ver se essa é de fato, né, a opção aí que pode responder a pergunta. Então, por enquanto, a gente deixa essa em suspenso, a gente não descarta. Letra C. A influência de grandes civilizações do Extremo Oriente que chegou ao Oriente Próximo através das caravanas de seda. A gente não falou,
né, sobre o Extremo Oriente. Então, a gente já pode descartar a questão a partir daí, né? E a gente também não falou sobre caravanas de seda. Então, não até agora. Então, essa questão a gente já pode descartar. Permanece a letra B, insuspeito. Letra D. A expansão das religiões monoteístas. Opa! Religião monoteístas? Eu falei que os mesopotâmicos, eles eram politeístas, ou seja, adoravam vários deuses. Cada cidade-estado tinha o seu deus próprio, né? Ou seja, então a gente pode descartar essa questão já daí. Mas vamos ler o final. Que fundamentava o caráter divino da realeza e o poder absoluto do monarca. De fato, né, a realeza aí, ela acumulava, né, o rei ele acumulava a função política com a função religiosa. Mas essa questão de caráter absoluto do monarca, ela ainda não foi discutida aqui. Até porque o surgimento de reis, ele foi um processo que ocorreu, né, da transferência de poder da figura do patese para do rei, que era um chefe militar. Enfim, foi um outro tipo de processo, né? Então, letra D não pode ser. Letra E. A introdução de instrumentos de ferro e a consequente revolução tecnológica que transformou a agricultura dos vales e levou à centralização do poder. Ora, a gente não falou, né, a gente não falou aqui sobre introdução de instrumentos de ferros, nem de revolução, nem que isso tenha gerado uma revolução tecnológica, né, que tenha transformado a agricultura dos vales, né? A gente não falou sobre isso, né? E como sendo algo que levasse a uma centralização do poder. Até porque, como a gente discutiu, a partir do conceito de cidades-estados, não havia um poder central. Existia um poder local de cada cidade. Cada cidade-estado era um núcleo urbano independente e autônomo, com seu próprio governante. Então, né, a resposta certa é a letra B, que fala justamente sobre aquele que foi o principal desafio, né, dessas sociedades que surgiram na região da Mesopotâmia e que a gente viu muito bem exemplificada a partir da trajetória dos sumérios, né? Que o quê? O que fez com que surgisse aí um estado teocrático, organizado e centralizado, né, foi justamente a necessidade de coordenar os trabalhos de grandes contingentes humanos para a realização de obras de irrigação, que foram justamente, né, as obras que permitiram com que eles represassem as águas no tempo das enchentes, né, captassem águas, que eles construíssem grandes reservatórios e que depois essas águas fossem distribuídas para irrigar o solo e manter a produção agrícola ativa no período de seca, né? E isso tudo precisava aí de um centro de liderança capaz de organizar como o trabalho seria feito, quem trabalharia, como trabalharia. E aí a gente viu que num primeiro momento essa organização, né, esse estado, ele vai estar sendo gerido através da figura do patese, que era aí o chefe religioso e político, né? E político do período, e que acumulava essas funções. Então, gente, a gente fica por aqui, né? Esse foi mais uma correção de exercícios top no vestibular, e a gente se vê numa próxima. Até lá!